Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Desenvolvimento de Software para a Web. Nesse conjunto de videoaulas a gente está falando sobre a linguagem JavaScript e nas aulas passadas a gente viu um pouco de funções, classes, construtores e eventos, tá? Então hoje a gente vai para a última aula dessa sequência de aulas sobre JavaScript, pelo menos para essa parte inicial. E agora a gente vai falar o que é as arrow functions, né? Ou seja, as funções utilizando esse símbolozinho aqui, né? Uma setinha, tá? Então são chamadas as arrow functions. Então, há uma forma facilitada para você declarar funções no JavaScript, né? Ao invés de você utilizar o function, parâmetros, abre e fecha chaves, etc., tem uma forma mais simplificada utilizando a setinha aqui, né? O arrow function. Então, para você declarar da forma anterior que a gente estava utilizando, era var, né? Aí a variável, igual a function, os parâmetros, abre e fecha as chaves e coloca o conteúdo da função aqui no meio, tá? Com as arrow functions, você pode simplesmente chamar a variável, né? Dizer que ela é igual a abre e fecha parênteses, e dentro você já coloca os parâmetros de entrada da função, né? Ou seja, o name e o nickname, parâmetro 1 e parâmetro 2, e você já chama aqui a setinha, né, igual, o símbolo de igual e o maior que, já abre, fecha as chaves e coloca o código da função, tá? E a chamada dela é igual às demais, tá? Então só a forma de declarar é que muda um pouco. Ao invés de você utilizar a palavra reservada function, você utiliza dessa forma aqui, já passando diretamente os parâmetros, setinha e a função em si, tá? E tem uma forma ainda mais simplificada para você fazer, que ao invés de você utilizar as chaves, né, você já chama os parâmetros aqui entre parênteses, bota a setinha e já bota a função direto, tá? Então, my name is tarará, tarará, ponto e vírgula, isso aqui encerra a função, né? Então, isso aqui é a forma mais resumida ainda do que o método anterior de declarar as arrow functions, tá? E agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre as boas práticas de codificação utilizando JavaScript, né? Então, a primeira dica é que você evite utilizar variáveis globais, né? Quando isso não for possível, evitar o uso, tente minimizar ao máximo o uso de variáveis globais, porque isso vai fazer com que você acabe sobrescrevendo algumas variáveis ou ela assuma valores indevidos. Então, é muito difícil você fazer a debugação, né, a depuração do seu código quando você utiliza variáveis globais, certo? Evite também você ter objetos e funções globais, né? Variáveis globais elas podem ser sobrescritas por outros trechos de código, né, levando ao caos. Né? E aconselha-se que você use muitas variáveis locais, né? Ou seja, o máximo, o quanto você necessitar. Né? Então, evite usar as globais e use variáveis locais. Né? As variáveis locais elas devem ser declaradas utilizando o var, que é o que a gente tem visto nos exemplos anteriores, ou também utilizando o let. Né? Tem duas formas de você declarar funções no JavaScript. Se você não disser que é var ou let, automaticamente ela é transformada numa variável global, certo? Ao você declarar com let, com var, né, uma palavra reservada var, a variável ela vai ter um escopo de função, né? Ou seja, ela vai ser vista dentro de todo o bloco daquela função onde ela está inserida. Se você utilizar o let, ela somente vai ser visível no escopo de bloco, né? Naquele bloco de código que está delimitado por uma chave, por exemplo. Alguns exemplos aqui, né? Você declara o x com a palavra var, né? X recebe 10. Aqui o x é 10, certo? Mas nesse escopo aqui, ó, veja que a gente tem umas chaves aqui. Isso aqui é um bloco de código, certo? Isso aqui é um bloco de código. Aqui dentro a gente está dizendo que a variável x ela vai receber 2. Então aqui dentro ela vai ser 2. Como a gente utilizou var aqui, quando ele sair desse bloco de código, ele vai continuar sendo 2, porque lembrem que o var ele tem escopo de função, né? Então tudo que tiver dentro da função aqui, essa variável ela vai ser sobrescrita, certo? Ao você utilizar o let, né, o valor 2 ele só vai ser visível dentro desse bloco de código aqui. Então, somente é válido dentro desse bloco de código. É tanto que, quando ela é declarada, o valor é 10, aqui o valor é 2, e aqui, após o bloco de código onde você utilizou o let,
a variável ela volta a valer 10, que é o valor que ela foi declarada aqui em cima, tá? Utilizando o var. Então, muita atenção a isso, tá? Tentem utilizar ao máximo as variáveis utilizando o let, tá? Porque quando você diminui o escopo dela, você evita possíveis erros de sobrescrita das variáveis. Então, use o let sempre que você puder, tá? Outra dica é você colocar todas as declarações no começo de cada trecho de código. Né? Isso gera um código limpo e claro de ser entendido. Você tem um local único para saber quais variáveis há no seu código. Né? Isso facilita o gerenciamento das variáveis, adição e etc. É fácil você identificar o uso de variáveis globais, né? E também reduz o risco de você reescrever ou sobrescrever uma variável, tá? Um exemplo, né? Sempre tente declarar no começo, certo? Declara todas as variáveis no começo e depois você usa elas, tá? Então você vai usando durante todo o código, mas você declara todas num único local aqui no início da função ou no início do código, tá? E também vale para as variáveis que são utilizadas nos loops, né? No for, no while, etc. Tente declarar elas, né? Logo antes do for, né? Ou também aqui na forma inicial, né? Eu acho melhor você fazer ela logo acima do for. Então você coloca as variáveis aqui logo acima do for e usa logo embaixo, tá? Isso evita que as variáveis assumam valores indevidos e acabe quebrando aí o seu laço, né? Também inicializa as variáveis após a declaração, certo? Então declarou, já inicializa a variável. Isso vai prover um código mais limpo, vai evitar que você receba valores undefined, né? Que é quando você não tem um tipo, um valor associado àquela variável, mas ela foi declarada. E você tem um lugar único para consultar também as inicializações. Então isso facilita a legibilidade do seu código, tá? Então ao declarar as variáveis, você já atribui algum valor a ela, tá? Então aqui estão sendo duas variáveis do tipo string, né? Uma do tipo number, um array e um objeto, né? Então a forma de inicializar elas é que varia, tá? Também não se deve declarar tipos básicos com tipos complexos, né? Por exemplo, não use new string se você quer utilizar somente um string comum, né? Então você diz somente igual a e coloca aqui as strings, as aspas, para você indicar que é um string. Então você não cria um objeto, tá? Você cria um tipo primitivo, né? Use as chaves, né, ao invés de um new object. Use as aspas ao invés do new string, use zero ao invés de new number, né? Você fazendo isso aqui, você pode receber valores undefined, né? Aqui você já está atribuindo um valor a ela, né? Ou seja, aqui é o valor vazio, né? Valor vazio, valor zero e etc. Né? Também você deve usar false, né? Ao invés de colocar um new boolean, utilizar os colchetes ao invés de um new array, usar a function, né? Ao invés de new function, certo? Então, isso aqui é as formas corretas, tá? Corretas mais apropriadas, digamos assim, né? Então, você declarar aqui um objeto, né? Você declarar um tipo primitivo string, você declarar um primitivo do tipo number, né? O número. Você declarar um booleano, né? Declarar um array, declarar uma regex, né? Isso aqui a gente não vai ver, tá, pessoal? São expressões regulares, mas quem tiver interesse, vocês podem pesquisar. Né? E também há uma nova função, né? Então usa somente o function ao invés do new function, né? Vejam que aqui é o F minúsculo e aqui é o F maiúsculo, porque você está referenciando um objeto, tá? Cuidado também com as conversões, né, de string para números. Como a gente já viu nos exemplos anteriores, pode levar a alguns erros de programação, né? Então, no exemplo aqui, quando você tem 5 mais 7, você vai ter dois números, então ele vai fazer a soma correta, né? Vai ser do tipo número e o resultado vai ser 12. Já aqui, quando você tem um número e uma string, ele vai converter tudo para string, né? Porque tem uma string aqui. Ele vai converter tudo para o tipo string e ele vai concatenar os números, ou seja, 5 que era numeral, ele vai virar string e vai juntar aqui e vai formar 5, 7 string, tá? E quando, na verdade, você queria o valor 12, né? Então, muito cuidado com isso. Se o primeiro número for string ou o segundo número for string, né, vai resultar na mesma coisa. Tudo vai ser convertido para string
e o resultado vai ser o mesmo, tá? Aqui você está subtraindo dois números, né? Vai ser o resultado correto, né? Porque é número e número. Já se você fizer isso com número e string, ele também vai fazer isso porque você está diminuindo, né? E você não tem diminuição de strings, né? Então ele associa que já que você está diminuindo, você está fazendo uma operação numérica, né? Então ele faz a operação numérica correta, tá? E aqui no último, se você tentar diminuir um valor, né, utilizando uma variável que não existe ou não foi declarada, né, ou então um tipo string, como é esse caso aqui, ele vai retornar que não é um número, né, porque ele não pode subtrair uma string x de um número, né, então ele não sabe como fazer essa operação, né, não existe essa operação, então ele vai retornar um none aqui, que é um dos tipos undefined, né, do JavaScript, tá? Você também deve utilizar o operador identidade, né, ao invés do igual a, tá, pessoal? Lembrem que esse aqui, né, ele compara tipo e valor. Esse aqui compara somente o valor, né? Então, o operador igual a, ele converte automaticamente os valores para o mesmo tipo antes de verificar. Enquanto o operador identidade, ele força que os tipos sejam iguais, né? Então, 0 é igual a vazio, isso vai retornar true, né? Por quê? Porque a gente viu que 0, vazio, false, etc., todos remetem ao mesmo elemento, tá? Eles são convertidos em tempo de execução e todos correspondem à mesma coisa, diferentemente se você utilizar o operador identidade, né? Aí ele vai retornar falso porque ele vai tentar comparar um número com um número. Como isso aqui não é um número, ele vai retornar falso, tá? Voltando aqui para o igualdade, né? Se você comparar 1 igual a 1, né? Ele também vai retornar true. Se você comparar 1 igual a true, também vai retornar true, porque tudo ele admite que é a mesma coisa, né? Já no identidade não, né? Se você comparar o 1 numeral e o 1 string, vai ser falso, porque eles são tipos diferentes. Se você comparar o 1 numeral e o true, né, que é booleano, ele também vai ser falso, porque eles são de tipos diferentes, tá? Então tem que ter muita atenção a isso também, pessoal. Sempre dê preferência a utilizar o operador identidade, tá? Com 3 símbolos de igualdade. Você também deve utilizar valores default, né, para as variáveis. Um valor undefined ele pode quebrar o seu programa, né? Então sempre utilize valores default, né? Por exemplo, você pode fazer essa verificação dentro da sua função, né? Se ele for undefined, você dá um valor padrão para ele, ou de forma bem mais prática, no parâmetro da função, você já diz que ele vai receber esse valor. E quando você chamar essa função, esse valor ele é sobrescrito. Se você não passar nenhum parâmetro, aí ele assume que esse valor padrão aqui, esse valor default, é o que vai ser atribuído dentro da chamada da função, certo? Também você sempre deve terminar o switch, né, com o valor default, certo? Lembre também sempre de colocar o break aqui em cada caso, né, senão ele sai executando todos os casos de forma sequencial. E ao final o default, que ele sempre é executado, né, caso nenhuma dessas opções tenha sido atingida e chamado break, né, ele vai chamar o default aqui por último. E você pode atribuir um valor aqui padrão para ele, para você não ser pego de surpresa com um valor undefined no seu código, tá? Evite também utilizar a função eval, né? Essa função ela serve para você executar código texto como se fosse um código JavaScript, né? Ou seja, você tem uma string e essa string você pode utilizar ela para ser interpretada como um código JavaScript em tempo de execução, né? E isso pode levar a diversos problemas de segurança, né? Imagine que você recebe lá um campo texto, onde você vai pegar o nome do usuário e dentro desse campo tem lá um código JavaScript e você acaba chamando a função eval para esse campo. Então ele vai executar aquele código JavaScript, possivelmente malicioso, e isso não é correto, tá? Também tente reduzir a quantidade de comandos dentro dos loops, né? Ou seja, você usar isso aqui não é legal, né? Tentem fazer isso sempre fora do loop, né? Do laço. Declarar tudo antes e aqui ficar mais fácil a legibilidade, certo? Bem, pessoal, com isso a gente encerra essas aulas sobre JavaScript, tá? Se tiverem alguma dúvida, eu peço que perguntem aí. E, pessoal, foi um prazer, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.